Quer aprender a fazer esse lindo chaveiro de margarida? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Para começar nosso chaveiro, eu aconselho vocês a utilizarem o fio amigurumi. Eu estou utilizando o fio molê porque eu estou precisando economizar no meu fio amigurumi para fazer minhas encomendas. Mas aqui eu vou mostrar para vocês. Com o fio molê ele fica bem maior. Com o fio amigurumi ele vai ficar no tamanho médio, no tamanho padrão. E se vocês quiserem que ele fique menor ainda, é só utilizar o fio Anne. A gente vai começar pelas pétalas. Primeiro a gente vai fazer um anel mágico. Para esse fio aqui eu tô utilizando a agulha de número 3, tá? Vou fazer um anel mágico e dentro desse anel a gente vai colocar 5 pontos baixos. Eu gosto de fazer o ponto baixo X. 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente fecha o anel. Carreira de número 2. Vamos fazer 5 aumentos. Um aumento para cada ponto. 1 aumento, 2 aumentos. Vou terminar aqui e depois eu volto com vocês. Aqui eu já coloquei um fio marcando o último ponto da carreira, tá? Pra gente não se perder. Na carreira de número 3, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Um aumento no próximo. Por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento. E a gente vai assim até o final da carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento. No final a gente vai ficar com 15 pontos baixos. Carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos. Um no primeiro, outro ponto baixo no segundo. No terceiro ponto baixo, um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, a gente vai ficar com 20 pontos baixos. Na carreira de número 5, nós vamos fazer 20 pontos baixos. Um ponto para cada ponto da carreira, sem aumentar nem diminuir. Na carreira de número 6, vamos começar as diminuições. A gente vai fazer 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. A diminuição que eu faço, ela é boa porque ela evita de ficar aqueles espaços entre os pontos. Deixa eu fazer de novo para vocês verem. 1, 2. Aí para fazer a diminuição, eu venho aqui na primeira alça, na alça de fora do ponto, do primeiro, e na alça de dentro do segundo, e passo pelos dois, dessa forma. Então, a gente vai fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição até o final. Quando a gente chegar no final da carreira, a gente vai ficar com 15 pontos. Agora, a gente vai para a última carreira da pétala, que é a carreira de número 7. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. 5 vezes. Um ponto baixo e uma diminuição. Para no final a gente ficar com 10 pontos baixos. Terminei, ó, vou tirar o marcador. Não precisa deixar fio grande. Você pode só cortar aqui. E aí a gente achata dessa forma aqui. Já tem a primeira pétala. A gente vai precisar de 6 pétalas para fazer essa flor. Então, eu já tenho a primeira aqui, eu vou fazer mais 5 e aí eu volto com todas prontas para vocês. Já tô aqui com as 6 pétalas, ficaram assim. Agora a gente vai fazer o miolo da flor. Carreira de número 1, a gente vai fazer um anel mágico.
E dentro deste anel, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha. Carreira de número 2, 6 aumentos. Um aumento em cada ponto. E no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. 2 pontos baixos em cada ponto da carreira. Carreira de número 3, um ponto baixo. Opa. Ponto baixo. E no próximo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento por 6 vezes, até acabar a volta, ficando com 18 pontos no final. Carreira de número 4. Ponto baixo no primeiro ponto, outro ponto baixo no segundo, no terceiro, um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, por toda a volta, ficando com 24 pontos no final. Carreira de número 5. 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento por 6 vezes até acabar a volta com 30 pontos no final. Na carreira de número 6, nós vamos fazer a primeira carreira de diminuições. Vão ser 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes até terminar a carreira. E essa carreira vai ficar com 24 pontos baixos. Na carreira de número 7, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 2. E uma diminuição. 6 vezes até terminar a carreira com 18 pontos baixos. Olha como ela já vai ficando com buquinha. Na carreira de número 8, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes até acabar a volta, ficando com 12 pontos baixos. Agora a gente vai encher. Eu gosto muito de usar um palitinho de churrasco. Esse aqui eu quebrei no meio. Ele é ótimo para encher, ó. Deixa a fibra bem distribuída. Vamos fazer 6 diminuições, 6 vezes até fechar a abertura aqui. E a gente fica com 6 pontos no final. E essa diminuição é diferente, porque aquela diminuição que eu tava fazendo, pegando a alça da frente e a alça de trás do próximo ponto, quando a gente vai terminar, que a gente vai fazer o falso anel mágico, ela fica feia. Não fica bonitinha como essa outra tradicional. Então, a gente vai fazer a diminuição normal, que é pegando a alça de fora dos 2 pontos e fechando normalmente. 2, 3, 4, 5 e 6. Deixar o fio um pouco maior pra gente finalizar. Eu venho com a agulha grossa.
E a gente vai fechar com falso anel mágico, que é nada mais, nada menos que pegar sempre a alça de fora de cada um dos 6 pontos. Então, a gente pega só a alça de fora do primeiro e puxa. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu gosto sempre de pegar o primeiro ponto que eu fiz, passar mais uma vez para não correr o risco de desmanchar. Daqui a gente introduz a agulha aqui no centro do falso anel mágico e puxa para fora. Aperta bem. Olha como fica perfeito. Cortar aqui rente. E agora, a gente vai costurar as pétalas aqui ao redor. Agora, a gente vai costurar as pétalas no miolo. Eu já coloquei aqui um fio branco na minha agulha. Marquei o primeiro e o último ponto da carreira número 5. Vai ser entre a carreira 5 e a 6 que a gente vai costurar as 6 pétalas. Então, eu vou procurar aqui um lugar qualquer para eu introduzir a agulha. Vou sair aqui no primeiro ponto que eu marquei. Ó, aqui no final tinha um nó, puxa também para ele entrar no miolo. Daí a gente vai costurar pegando os 2 pontos de cada lado. Aqui tem 10 pontos, a gente vai costurar 5, porque a gente vai pegar um aqui e o outro ali, de 2 em 2 pontos. A gente introduz nos 2 primeiros pontos, aqui ó, 1, 2. Aqui, vou puxar toda a linha, puxei um fio grande. E passa aqui, ó, no primeiro ponto do miolo. Os primeiros pontos da pétala, os primeiros pontos do miolo. Assim. E assim a gente segue. Já acabei de costurar a primeira pétala. Esse fio aqui, a gente esconde depois dentro do miolo. E aí é só costurar da mesma forma, continuar com o mesmo fio. Costurando uma pétala atrás da outra. E vai ficando assim, ó. Quando eu terminar, eu volto com vocês. A flor ficou assim. Eu já arrematei os fios. Escondi todos os outros que estavam sobrando, ó. Ficou bem fofa. E agora a gente vai fazer a folha. Vamos fazer um anel mágico. E dentro dele vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira número 2, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta até completar 9 pontos. Um ponto baixo e um aumento. Carreira de número 3, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta até terminar com 12 pontos baixos. 1, 2, um aumento até o final. Carreira 4, 3 pontos baixos e um aumento até o final, ficando com 15 pontos baixos ao terminar a carreira. 1, 2,
3 e um aumento por toda a volta. Carreira 5, 4 pontos baixos e um aumento até o fim. 1, 2, 3, 4 e um aumento até o final da carreira, ficando com 18 pontos baixos. Da carreira 6 até a 9, a gente vai fazer apenas carreiras de pontos baixos, 18 pontos baixos. Das 6, 7, 8 e 9, 4 carreiras, sem aumentar nem diminuir. Na carreira de número 10, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final. Na carreira de número 11, nós vamos fazer 6 diminuições por toda a volta, uma diminuição atrás da outra, até ficar com 6 pontos baixos no final. Essa é a nossa última carreira da folha. Agora eu faço um ponto baixíssimo bem no meio da carreira, atravessando lá para o outro lado, pegando os 2 pontos da frente e de trás, para fechar aquele buraquinho, e subo 6 correntes. 2, 3, 4, 5 e 6. Já prendi a corrente do chaveiro em uma das pétalas da flor, ficou assim. E agora a gente vai prender a folha nessa primeira correntinha aqui. Nós vamos voltar com pontos baixíssimos. Na primeira corrente, eu introduzo a agulha, passo pela primeira argola do chaveiro, laço a linha e volto passando pela argola do chaveiro e a das correntes. E fecho com um ponto baixíssimo. Depois, a gente vai continuar com 5 pontos baixíssimos normais, somente nas correntes em crochê, até o final. Aí ficaram 4 pontos na folha, a gente tem que fechar eles, fazendo 2 pontos baixíssimos, pegando os 2 do meio e os outros 2 da ponta. Cortei o fio e agora eu vou arrematar. E ficou assim. Não ficou linda? Você pode usá-la como você quiser. Você pode usar a sua imaginação e fazer ela também de várias cores diferentes. Se você quiser fazer a sua flor seguindo o meu tutorial e me marcar, o meu Instagram é Souza Amigurumi. Eu vou deixar aqui, caso vocês queiram me marcar no Instagram para eu estar vendo a obra de arte de vocês. Vai ser um prazer compartilhar. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, até o próximo tutorial.